Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 846 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Terminamos o capítulo 13. Lembrando, gente, que olha, no capítulo 12, a palavra falou da mulher e o dragão. Né? A mulher é a igreja, o dragão, Satanás, o pai da mentira. Na sequência, capítulo 13, as duas bestas, né? A primeira besta, a segunda besta, o primeiro monstro, o segundo monstro, né? Depende da versão. Primeira referente ao anticristo e a segunda referente ao falso profeta. Então já falou aqui de Satanás que imita o Pai, que imita Deus Pai, anticristo que imita Cristo e do falso profeta que imita o Espírito Santo, tá certo? E olha que interessante, no capítulo 14, eu gosto de números, né? Eu gosto dessa relação com números e a Bíblia é repleta de números. Tudo bem que os capítulos foram numerados, né? Didaticamente pelos homens, tá? Mas tudo bem. 14, 2 vezes 7. Né? Olha só, no capítulo 7, nós pela primeira vez ouvimos falar sobre os 144 mil. Lá no capítulo 7, eles estavam sendo selados, né? E o próprio João perguntando quem são esses 144 e o Senhor respondeu que esses são os que vêm da grande tribulação, ou seja, passaram pela grande tribulação, fazem parte da igreja. Né? Falam que são 12 vezes 12, né? Olha aí, mais uma vez a questão dos números, né? 12 vezes 12 dá 144, são 144 mil e ele fala que são 12 mil de cada tribo. Interpretações podem dizer que está referindo aí a igreja como um todo, mas enfim, são interpretações, tá? Ele está falando que são 12 de cada tribo. E aqui ele volta a falar desses 144 justamente no capítulo 14. Falou no capítulo 7 e agora vai falar novamente no capítulo 14. Vamos iniciar então o capítulo 14, vamos até o versículo 5, vai devagar nesse capítulo 14, vamos fazer 4 estudos, 4 dias para a gente esgotar bem tudo que está aqui nesse capítulo maravilhoso também, né? Como todos. Bom, diz assim, depois, né? Esse depois está se referindo depois, né, de Satanás, depois de um anticristo, depois do falso profeta, de todos esses acontecimentos, né? E lógico, depois também que os 144 mil já tinham sido selados lá, né, na testa, né, e que passaram pela grande tribulação. Olha só o que ele fala. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Jesus viu o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai deles escrito na testa delas. Ou seja, esse nome já tinha sido escrito lá no capítulo 7. Ou seja, está se referindo àquelas pessoas, aqueles 144 mil que voltam aqui novamente, né? Então, eles estavam com Jesus no Monte Sião. Ok? E tinham escritos na testa o nome do Pai e do Filho, né? Do Pai e do Cordeiro, na testa. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira. Olha aí, o barulho de uma grande cachoeira. Então sempre quando fala assim de águas, de muitas águas, cachoeira, né? Lógico que tem a parte de juízo também, né? O dilúvio, etc. O próprio dragão tenta matar a igreja, né? Com águas, com inundações e tal, mas aqui não. Grande cachoeira está falando de coisa boa, coisa de Deus. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. Lembra quando Deus Pai falou para Jesus, né? Como um som de um forte trovão. Eis aqui o meu filho em quem me comprazo, depois do batismo, né? Aí está o meu filho em quem eu tenho prazer. Então, como um forte trovão ou como uma grande cachoeira. A voz que eu ouvi era como a música de arpistas. Olha aí, só coisa boa. Música de arpistas tocando as suas harpas. E os 144 mil estavam diante do trono.
e dos 4 seres vivos, né? Lembra aqueles 4 seres viventes que a gente já falou da visão de João lá no começo, e dos líderes, né? Aqueles 24 líderes, 24 anciãos, e cantavam uma nova canção. Olha aí, uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Não vou nem me arriscar a trazer a minha interpretação aqui, tá? Não vou nem me arriscar. Porque aqui está falando coisas bem fortes, né? Sobre esses 144 mil. Olha aí. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Será que ele está falando literalmente isso? Ou será que ele está falando de uma santidade, uma fidelidade, né? Porque o casamento de forma santa é algo bem visto por Deus também, né? Mas será que está falando de pessoas aqui, né, que foram realmente não tiveram, que tiveram, por exemplo, uma vida de celibato, né, onde eles não realmente nem tiveram relações, não tiveram relacionamentos com mulheres? Ou será que ele está falando aqui apenas de santidade? Eu fico com isso na mente porque no tempo certo a gente vai entender isso daqui. Talvez eu não entenda agora, né? E outra coisa, seguem o Cordeiro onde ele vai, e entre todos os seres humanos eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Será que eles foram mortos? Será que está falando aqui dos mártires, já que foram oferecidos a Deus? Será que esses foram como Estevão lá, que, lógico, Deus amava muito Estevão. Deus amava muito os apóstolos também, e praticamente todos morreram de forma, né, de forma brutal, né? Foram torturados, né? Estevão foi apedrejado. Será que está falando disso? Será que está falando que essa oferta, eles foram oferecidos a Deus, o sangue deles foi derramado, o sangue deles foi derramado como uma oferta para Deus e para o Cordeiro? Será que está falando sobre isso? Porque fala aqui, ó, eles nunca mentiram nem cometeram nenhuma falta, né? Pode parecer até um pouco uma contradição aqui, né? Porque a palavra diz que só Jesus não cometeu falta. Mas será que talvez também estejam falando aqui de crianças, né? Que não chegaram nem a ter essa oportunidade de mentir? Será que a pureza era tão grande, por isso que não se contaminaram com mulheres? Então, assim, eu, Luiz Paulo, eu me pergunto muito para Deus, para ele me revelar quem são, mas até hoje eu não tive uma resposta 100%, né, do que são, de quem são exatamente esses 144 mil. Mas se está aqui, gente, o mais importante, como eu já falei várias vezes, não é fundamental que a gente entenda tudo, né? E teve gente até que discordou de mim aí, tudo bem, você pode discordar. Nem sempre a gente vai entender tudo que a gente está lendo aqui, mas é importante e fundamental que nós conheçamos tudo o que está aqui na palavra, porque Deus escreveu, porque Deus trouxe alguém para escrever aqui, ou seja, né, se está aqui, é para a gente pelo menos conhecer, é para entender. Nem tudo, na minha opinião, tá? Nem tudo. Tem gente que vai discordar de mim. Isso daqui eu não entendo 100% ainda, né? E se fosse realmente para a gente entender tudo, porque tem tantas divergências de interpretações, tantas pessoas... Ah, não, eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu creio
E para mim está claro, isso daqui eu nem coloco em questão. Né? Eu já acreditei antes de outra forma, mas eu não tinha o conhecimento bíblico que eu tenho hoje. A partir do conhecimento bíblico que eu adquiri, eu tenho a certeza absoluta de que nós vamos sim passar pela grande tribulação. Gente, olha o que diz lá em Apocalipse 7. Apocalipse 7,14 fala aqui, 144, ó, eles são os que vêm da grande tribulação. Então a igreja vai passar sim, isso daí eu nem questiono, mas tem pessoas até famosas que defendem que a igreja vai ser arrebatada antes. Para mim os argumentos, os versículos bíblicos que são colocados são muito frágeis nesse sentido, mas enfim, respeito, né? O mais importante é a gente ter o conhecimento, estar preparado e estar maleável, estar disposto a falar, uau, eu pensava que era da outra forma, mas olha só o que aconteceu e de acordo com o que aconteceu, de acordo com o que o Espírito Santo for direcionar, por exemplo, Noé, ele foi mandado, né? Deus mandou ele construir uma arca gigantesca num tempo onde a gente entende que nem chuva havia caído do céu, né? A água vinha de baixo, né? Essa irrigação, a água vinha de baixo, não de cima. E aí, como depois que teve a primeira chuva, é que Noé foi entender, poxa, então, né? Mas na palavra não diz que Deus explicou, olha, eu vou mandar uma inundação, papapá. Não, Deus falou, construa uma arca. Então, às vezes a coisa não vai fazer sentido na hora. Igual a gente está aqui, Deus falou, vai para lá e vai que eu vou te dar essa terra e vocês vão preparar um lugar onde vocês não vão precisar de dinheiro. Ou seja, entende-se que está escrito na palavra, né? Que a marca da besta vai vir, quem não colocar não vai poder comprar e nem vender. Então, assim, muitas vezes a gente fica querendo entender e se antecipar, mas o mais importante é que nós, primeiro, conheçamos a palavra de Deus e, segundo, estejamos em obediência total a Ele. Para estar em obediência, a gente tem que estar em sintonia, a gente está em comunhão, tem que estar em comunhão. Eu sempre trago aqui o versículo de Gênesis 17:1. Isso, Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim, Deus fala para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, vivam uma vida de comunhão comigo e sejam obedientes a mim em tudo. Pronto, é isso que a gente tem que fazer, viver uma vida de comunhão, reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, onipotente, onisciente, onipresente, início, fim, alfa e ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Né? Então a gente tem que reconhecer isso, tem que conhecer, tem que ter relacionamento com Ele para a gente escutar a voz dEle e tem que ser obediente em tudo. Ponto, é isso. Amém? Então, ficamos aqui com esses 144 mil que são bênção. Né? Eu creio que está falando aqui, bom, não vou nem colocar a minha interpretação, mas enfim, coloque aí você diante de Deus, conheça isso, saiba que existem esses 144 mil, tá bom? E na hora a gente vai saber, será que a gente vai fazer parte desses 144 mil? Será que você que está escutando aí vai fazer parte desses 144 mil? O que eu quero é entregar minha vida, me render a Deus e fazer com que Ele me use e que eu tenha uma vida de santidade, de comunhão, algo que agrade a Deus em tudo, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Amém? E quem sabe estaremos aí nesses 144 mil que eu creio, né? Que inclusive mais para frente, lá no capítulo 20, a gente vai entender que vão reinar, né? No reinado do milênio, né? Que isso é literal, né? Um reinado com Jesus aqui na terra antes do juízo final, né? Do trono branco, onde aí vai, né? Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas isso é mais para frente. Amém? Vamos pouco a pouco, vamos comigo, compartilhem aí os áudios, compartilhem os estudos com o máximo de pessoas. É importante que as pessoas estejam a par disso, mesmo que as pessoas não sejam cristãs, mas é importante elas saberem aquilo que está na Bíblia. Tá? A Bíblia comprovadamente, o livro é cientificamente provado que ela é autêntica, né? Autêntica. Então é isso, precisamos estar conectados com esta palavra de Deus que é a Bíblia. Amém? Vamos orar? Pai amado, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma palavra, obrigado
por este capítulo 14. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado por nos proteger, por nos orientar, por nos direcionar, Pai. Senhor Deus, que nós estejamos preparados, Pai, que não tenhamos medo daquilo que vai acontecer, mas estejamos, Pai, alinhados à Tua vontade, sendo direcionados pelo Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Aceitamos, Jesus, a Ti, mais uma vez. Reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, continuando aqui o capítulo 14 de Apocalipse.